Vamos lá? Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Nós sabemos aí como é difícil, muitas vezes, a gente disponibilizar um tempo para estar ao vivo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Gostaria de me apresentar, meu nome é Luiz Henrique, sou professor de filosofia há 13 anos, me formei junto com o Thiago, um amigo de longa data. Sou também psicanalista, e hoje nós vamos aqui fazer essa aula sobre mitologia, filosofia e psicanálise. Vou passar a palavra para o Thiago, para ele se apresentar. Meu nome é Thiago, né? O Luiz já apresentou essa parte, né, Luiz? Apresentei, né? Mas aí você fala sobre você mesmo, né? A sua visão de você. Eu sou filósofo, né? Me formei na Metodista. Eu e o Luiz fomos da mesma turma, né, Luiz? Uma baita jornada, né? Inclusive até hoje, cara, eu lembro quando eu peguei o diploma da faculdade, eu quase não acreditei. Eu falei, nossa, esse diploma existe. Porque haja estudo, né, para tirar esse bendito diploma. E, bem, é isso. Eu também agradeço a presença de todo mundo. Fiquei muito contente com a quantidade de pessoas que se inscreveram. E para a gente é maravilhoso, né? Primeira live, já tem um público, né, considerável. Isso para a gente é muito gratificante. Então, acho que eu vou começar aqui, então, Thiago. Então, nós trazemos esse tema para discutir a mitologia, a filosofia e a psicanálise, porque, de alguma maneira, esses campos, né, essas formas de representação do conhecimento, elas meio que se entrelaçam em alguns momentos. Nós escolhemos, para começar, a mitologia grega, não porque ela seja superior ou inferior a qualquer outro tipo de mitologia que nós possamos conhecer e que existam em outras etnias, mas é a clara influência da mitologia grega, seja no pensamento filosófico, seja também para a psicanálise. Elas se cruzam em muitos momentos, por isso a gente, nessa live, a gente vai se propor a falar sobre a mitologia dentro desse escopo da mitologia grega. E aí eu proponho para que a gente inicie essa live através de uma definição, né, de uma definição que ela parte mais do senso comum, entretanto ela tem uma fundamentação na própria filosofia, que eu acho que é essa oposição entre o mito e a verdade. O mito como se fosse um discurso enganoso, um discurso falso, um discurso que não tivesse um lugar na realidade, que ele fosse uma narrativa, né, de fábulas e fantasiosa, né, ao inverso, né, da verdade científica, racional, que possui uma lógica e que possui um logos. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa no mito, a gente pensa o mito é aquilo que é falso, o mito é aquilo que é enganoso, né, em oposição a uma verdade essa que seria construída de uma maneira diferente, por exemplo, da narrativa mítica. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar nessa live, primeiro qual o fundamento, né, que existe para considerar a mitologia em oposição à verdade, né, como um conhecimento falso. E aí eu proponho para que a gente analise esse mito baseado em 3 eixos fundamentais. O primeiro, o mito, né, no seu eixo da palavra, daquilo que é dito, do relato, do que se diz, do que se transmite através do mito. O segundo eixo, que eu acho que é interessante para que a gente trabalhe, é o sentido interpretativo do mito. E essa interpretação do mito não é uma interpretação que se dá só através, por exemplo, da filosofia, da sociologia, da antropologia ou da história. A interpretação do mito tem um representante próprio, né, que se dá através do oráculo. O oráculo é aquele que interpreta. Então, dentro da própria mitologia, existe já esse representante ou essa representação da interpretação dentro do próprio mito. E terceiro, a estrutura do mito. Como se estrutura o mito a partir de como ele constrói essa narrativa, que aí a gente entra no canto, a gente entra na poética, a gente entra nessa estrutura do mito que se difere das demais. Então, para começar, a gente tem que salientar que o mito, ele comunica uma singularidade. O mito, ele está preso a uma determinada cultura, um determinado período histórico, então ele vai narrar o contexto e vai ser interpretado por esse mesmo contexto. Daí que a sua estrutura, ela se dá de uma maneira diferente, como se dá, por exemplo, a filosófica. Então, o mito, ele se vale
de uma narrativa baseada em circunstâncias, baseada numa situação, baseado numa determinada forma de construção do conhecimento que está preso a uma historicidade, né, que está preso a esse contexto. E quando a gente fala dessa oposição de mito e verdade, a gente então aí vê esse primeiro choque, esse primeiro encontro, essa intersecção entre a filosofia e o mito, né? Porque essa circunstancialidade, essa contextualização do conhecimento incomoda muito e principalmente Platão. Então, dentro da filosofia platônica, o incômodo em relação a isso se dá porque o conhecimento construído ou articulado a partir de questões circunstanciais, a partir de determinados contextos, pode ser mobilizado de tal maneira que o enganoso e o falso vista, né, a roupa da verdade, que se pareça de alguma maneira com a verdade. Então, a partir daí, Platão vai construir um discurso filosófico, um método, uma linguagem, uma estrutura de linguagem filosófica que se opõe ao mito no sentido de sanar esse defeito, né, esse problema do mito de narrar a singularidade, de narrar esse contexto, de narrar essa circunstância, porque ele se dá através do relato, porque ele se desenvolve através da tradição. Então, vou passar a bola para o Tiago para falar um pouco aí sobre essa questão do Platão, e eu acho que a partir daqui, além desses 3 eixos para analisar o mito, que seria o da palavra, da interpretação e o da estrutura mítica, da poética, do canto pelo qual se transmite, nós teremos 3 tarefas também, eu acho que nessa live, que primeiro é esclarecer sobre esse fundamento, né, dessa oposição entre verdade e o mito, depois perceber se nós podemos considerar o mito num lugar diferente do que esse que ele foi colocado, que é o discurso falso e que o discurso enganoso. E, num último momento, esse encontro da mitologia com a psicanálise e com a filosofia num período moderno, num período pós-moderno e num período contemporâneo. Né? Por que esse retorno ao mito? Por que, né, nós nos sentimos impelidos a retornar a essa forma de conhecimento, né, que se dá de maneira ambígua. Então, vou passar um pouquinho para o Tiago, falar um pouquinho sobre essa questão dessa oposição entre verdade e mito, mito quanto falso, né, diferenciado da verdade como conhecimento, né, exclusivo da lógica, né, principalmente nessa oposição e nessa construção do discurso platônico em relação à filosofia. É interessante observar como essa questão da verdade, ela atravessa toda a história da filosofia, né? Essa pretensão à verdade, a atingir a verdade, alcançar a verdade de alguma forma, né? E o contemporâneo, né? Você pega aí Nietzsche, principalmente, e claro, Freud, né? Que embora não seja um filósofo, também ataca diretamente essa questão, que vai apresentar a questão da verdade como um problema, né? Da própria definição, no sentido de dizer assim, o que é verdade, né? Segundo quem, né? Quem está falando que tal posição é verdade, quem está falando que é mentira, né? O que está por trás do discurso que se produz a respeito do que seja verdade? É basicamente isso. Então, dentro do que você está falando, é interessante a gente pegar, quando você fala do Platão, né? Para o Platão, o discurso mitológico é um problema porque ele tem várias camadas, ele é polissêmico, né? Então ele comporta várias interpretações, e isso para um filósofo, né, que se arroga, vamos dizer assim, né, que se pretende como construtor, né, idealizador de uma teoria que quer atingir a verdade, é um problemaço, né, dizendo de uma maneira mais vulgar, por assim dizer. Então, o Platão ele faz uma crítica ao pensamento mitológico, entre aspas, né, porque acho que não é um termo tão assertivo assim, mas é para a gente se localizar. Ele faz uma crítica ao pensamento mitológico exatamente por esse desvio que o mito tem, né? Essa dificuldade de você definir o que é a verdade no mito, porque o mito ele tem tantas camadas e tantas bifurcações, e ele se transmuta no decorrer do tempo, né? Ele muda no decorrer da história, afinal de contas ele é uma narrativa, né? Que ele vai passando de uma geração para outra, do avô para o filho, do filho para o neto,
E nessa transmissão, por assim dizer, o mito vai se transmutando, né? Isso, para um filósofo que pretende atingir a verdade como Platão, é um problema central, né? Que precisa ser afastado, inclusive, né? Tanto que o Platão ele tinha uma certa... Quando ele escreve A República, né? Que é o livro mais famoso dele, ele coloca o mito como uma coisa perigosa para a vivência na cidade, né? Então, assim, o mito é algo que precisa ser controlado. O Tony enviou uma pergunta. Cadê sua pergunta, Tony? Aqui, ó, deixa eu colocar para você. Eu já ia comentar também que acho que ele já está indo no caminho. A gente está conduzindo, mas ele já está meio que... A estrutura, Tony, a estrutura ela seria mais ou menos, tá? O esquema da história que está na base da história e que não necessariamente são os elementos da história. Vou tentar te dar um exemplo prático disso, baseado no... pode falar, Luiz. Não, eu queria dar uma ajuda, porque quando eu estou com mais tempo para pensar, porque eu já vi a mensagem dele faz tempo aqui, né? Eu coloquei aqui só para... Mas então, quando o Tony ele coloca essa questão da estrutura, seria uma... Não, que isso, Tony? Seria uma alegoria... Ela, de certa forma, ela é uma alegoria, porque o que comporta, o que significa, então, a alegoria, né? Platão usa da alegoria quando ele vai colocar o mito da caverna, e é muito interessante esse movimento que a filosofia faz. O Foucault, ele faz uma crítica, inclusive, ao Descartes, que o Descartes, ao fundar a racionalidade, ele utiliza das meditações, ou seja, ele utiliza de um princípio, uma estrutura que não é filosófica, que são as meditações, e não é racional, para fundar o racionalismo. E Platão, ele faz um movimento muito parecido, ele usa a alegoria para fundar um conhecimento racional, estruturar o conhecimento entre a essência e a aparência, né, entre aquilo que se move, aquilo que é transitório, e por isso não tem uma identidade fixa, por isso é difícil conceituá-la, e por isso Platão afasta isso do conhecimento científico, e a alegoria, ela tem uma estrutura, o mito, ela tem uma estrutura da alegoria, porque ela comporta a oposição, ela comporta a contradição, né? A filosofia, principalmente a platônica, ela se desenvolve através do princípio da não contradição, ela não comporta contradição. Você pega um exemplo simples, né, do silogismo lógico aristotélico, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Se você fala, dentro dessa lógica, que Sócrates é imortal, você derrubou todo o esquema. Então, ou não são todos os homens que são mortais, ou Sócrates não é homem. Significa que eu ponho em dúvida tudo aquilo, todas as afirmações, as inferências e as proposições que vieram anteriores a ele. Já o mito não. O mito, ele transmite uma ambiguidade, ele comporta dentro de si a contradição. E ele comporta dentro de si essa contradição, principalmente, eu acho que o elemento, né, um dos elementos estruturantes do mito, ou essa estrutura da alegoria, estaria na interpretação, ou seja, é como se fosse um conhecimento que diz, mas não diz, é um conhecimento que dá pistas, que dá sinais passíveis de interpretação, por isso que na própria mitologia existe o oráculo. O oráculo é aquele que vai interpretar o sonho, vai interpretar os sinais, vai interpretar as pistas, porque esse conhecimento não se dá através de inferências lógicas na construção de um discurso estruturalmente. E o termo que eu estou usando, lógica, talvez não seja nem o termo correto, porque o próprio Paul Ricoeur, o Lévi-Strauss, esqueci, agora me fugiu o nome do terceiro filósofo, que vai colocar essa estrutura do mito como uma lógica do mito, uma mito-lógica, né? uma mitológica. Então, o que significa isso? O mito ele tem uma lógica, mas não é essa lógica racional construída pela filosofia, principalmente no seu nascimento, ou seja, o mito não tem uma pretensão de universalidade. O mito ele não tem uma pretensão de comunicar um conceito que seja geral, que seja universal. Ao contrário, por exemplo, da lógica ou das inferências lógicas, principalmente dentro do âmbito platônico, da filosofia clássica, e isso se estende, né, por toda a Idade Média e principalmente no período moderno, que vai fundar a razão, né, como uma verdade, como um bem em si mesmo, única capaz de produzir
um discurso ou um conhecimento que ele seja verdadeiro. Então, eu acho que a alegoria, ela está, sim, dentro da estrutura do mito, é a estrutura que ela utiliza, até porque, né, o mito ele usa uma palavra que é a palavra que se faz enganosa, né? Só para dar um parênteses aqui, as musas que são filhas de Zeus, né, elas são a portadora da palavra, inclusive da palavra que ensina mito, né? O Hesíodo, né, na Teogonia de Hesíodo, as musas vão até Hesíodo para ensinar os cânticos e o significado da palavra mito, e fala para Hesíodo, eu conheço muitas palavras que se assemelham aos fatos, né? Você quer saber, você quer que eu diga para você essas palavras? Não é bem assim, porque, né, o linguajar é outro, né? O linguajar é outro, né, mas o significado é aquele que nos dá a ideia de que o mito é uma palavra que parece ser enganosa, porque ela não, ao se dirigir, ao narrar algo, ela não é evidente, né? Ela não é distinta, né? Ela não é, digamos assim, certeira, ela é ambígua, no sentido de que ela parece ser enganosa, mas ela se assemelha aos fatos, ela se assemelha ao conhecimento verdadeiro. E nesse se assemelhar ao conhecimento verdadeiro, ela entra em conformidade e conforma o próprio conhecimento, a própria verdade ou o próprio fato, o que significa, então, dizer que verdade e falsidade é uma questão de discurso, é uma questão da estrutura da linguagem. Então, quando a gente estava falando no começo da live, né, colocando o mito em oposição à verdade, se a gente poderia colocar o mito num lugar diferente que não fosse esse do falso, né, de oposição à verdade, significa o quê? Significa que o mito ele não tem uma estrutura falsa, ele tem uma estrutura diferente para chegar ou obter alguns conhecimentos, ou narrar. Eu acho que o mito ele não vai obter o conhecimento, né? Ele vai narrar, de alguma maneira, esse conhecimento que é transmitido através do tempo, através da tradição, e principalmente da tradição oral. Então, a estrutura do mito ela passa por essa ambiguidade. A ambiguidade é essa que muitas vezes estão, sim, nos discursos baseados na alegoria, né, como Platão utiliza a alegoria da caverna, né, para nos contar sobre a sua teoria, né? Você falou do Descartes, é muito curioso, né? Porque o Descartes ele recorreu a um sonho. Você quer uma coisa com uma estrutura narrativa mais ambígua e confusa do que um sonho, né? Para desenvolver as meditações que ele define como um método racional. Então, assim, é muito maluco, né? Você pensar que ele recorreu a algo tão alegórico quanto um sonho para desenvolver um método dito racional, né? Então, assim, tem vários casos desse na história, né? Inclusive de descobertas científicas que se deram por meio de sonhos, né? Então, assim, essa relação do racional com o mito, né? Da racionalidade filosófica com o mito, ela dá pano para manga, né? Quando você diz um conhecimento mais mitológico, Tony, eu diria que sim, é uma forma de conhecimento, né? Que foi, vamos dizer assim, grosso modo, né, subjugada pela filosofia ocidental durante séculos, né, principalmente no período moderno, em que a razão foi alçada ao suprassumo do que define o humano, né? A racionalidade foi definida como o pináculo, né, da evolução humana, praticamente, principalmente no iluminismo, que aí você tem filósofos como Kant, né, principalmente, tem outros como Voltaire e os franceses em geral que estavam ali no contexto da Revolução Francesa, mas você vê que quando chega em Freud, em Nietzsche, Schopenhauer, todo esse endeusamento da razão começa a ser questionado. E aí o conhecimento sobre a mitologia ele volta a ser alvo de debate, né? Ele volta a ser valorizado. E aí você tem Freud entrando com a psicanálise, que começa a considerar esse conhecimento, essa estrutura do mito, né, que é sobre isso que, inclusive, a gente está falando agora, como algo de suma importância para se analisar o sujeito, né, porque ele comporta os discursos, as narrativas do sujeito no plano do inconsciente, que comporta uma grande ambiguidade, quer dizer, não é linear, não é unívoco, tem várias camadas, né? Então você tem Freud, você tem Jung, tem Mircea Eliade, enfim, e uma série de outros pensadores aí que novamente recuperam, vamos dizer assim, né? Algo como tipo, pô, gente, vamos prestar atenção no mito aí, porque
isso deve ser analisado, vir à tona novamente, algo importante, né? Então, depois de séculos vamos dizer assim, de descaso, voltou, né? Eu queria que você falasse da fofoca. Ah, sim. Isso da fofoca é bem legal, porque como o mito ele está muito ligado com a tradição oral, é oral mesmo, né? É o que uma pessoa fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. Então a gente pode dizer assim, grosso modo, que o mito é um telefone sem fio gigantesco que atravessa a história da humanidade, né? E a fofoca, né? Existem alguns estudos antropológicos mais contemporâneos, né? Mais atuais, que indicam, tá? Que a fofoca ela é um instrumento de sobrevivência muito forte, né? Foi um instrumento de sobrevivência muito forte nas sociedades mais antigas, mais primitivas, por assim dizer, né? Porque a fofoca era o meio que o grupo tinha de conversar um com o outro ali, obter informação do que estava acontecendo, de como ia a vida dos outros, de saber se tinha algum perigo rondando aquela comunidade, né? Já que a vida era um pouco mais, vamos dizer assim, a sobrevivência era um elemento mais gritante, né? A gente não tinha esse monte de proteção que a gente tem para viver hoje em dia, né? Então, a fofoca ela tinha um papel regulador da vida social. Essa coisa de, eu falar para o fulano do que eu vi de Cicrano, Cicrano falar sobre Beltrano, né? E assim por diante. E é interessante até pensar nisso, porque esses mesmos estudos, eles indicam que a fofoca, ela não estou dizendo a fofoca no sentido que a gente costuma usar, né, de algo maldoso, mas os estudos indicam que, assim, a fofoca começou a ser mais comum quando certas necessidades básicas, né, de sobrevivência, como alimentação, né, começaram a ser supridas com um pouco mais de conforto e, sobretudo, quando se descobriu o fogo, porque aí podia-se ficar acordado à noite, que era algo que não era viável quando não existia fogo, né? Porque escureceu, você não está enxergando mais nada, tem que dormir, né? E aí, a partir do momento que tem a descoberta do fogo, as pessoas começam a se unir em torno da fogueira e começam a conversar. E dessa conversa havia fofoca, né? Então, assim, até a ideia de narrar algo para o outro, né? Contar uma narrativa, ela está muito ligada, inclusive o Lévi-Strauss fala isso também, ela está muito ligada, inclusive, com a divisão do que a gente chama de natureza, de estado de natureza e estado de cultura. Porque narrar algo, né, interpretar o mundo, dar significado, criar histórias, é um elemento produtor de cultura. Né? É o que distingue o estado animal, é um dos fatores, né, que distingue um estado animal de natureza de um estado mais civilizado, vamos dizer assim. Tanto que a ideia que a gente faz a ideia mais usual, mais tradicional que a gente usa para definir alguém que é culto, geralmente é uma pessoa que tem uma bagagem, que tem história, que conhece culturas, né, que conhece informações históricas, enfim. É bem legal a gente pensar nesse sentido. Exatamente. E essa questão me leva a alguns lugares, né? O Lacan, quando ele fala que a noite, né, o inconsciente é a divindade da noite, né, quando você pega essa estrutura da fofoca, a fogueira, o fogo, né, o escuro, de alguma maneira nos remete, então, né, até quando o Tony coloca assim, é um conhecimento mais mitológico, a questão não é de um conhecimento mais ou menos mitológico, mas é o que o mito, né, o que o conhecimento mitológico, ele comunica. Então, ele comunica aquilo que está, de alguma maneira, obscuro, aquilo que está velado, aquilo que foi ocultado, né, um conhecimento que pode ser, de alguma maneira, recalcado e não é transmitido. Quando você coloca todos esses conhecimentos relacionados à sexualidade, relacionados à raiva, ao ódio, à morte, né, todos aqueles sentimentos que nos encontramos, e coloca ele de um lado diferente do racional e do verdadeiro, significa que todo esse conhecimento e toda essa dimensão da natureza humana, ela é um erro, ela é um engano, é algo que deve ser evitado, é algo que deve ser suprimido. E nessa supressão, suprime-se também a estrutura
né, não só a estrutura, mas a palavra e a interpretação daquilo que nós conhecemos como o conhecimento mitológico. Por quê? O conhecimento mitológico, na sua ambiguidade, na sua diferença, ela vai nos comunicar, ela vai trazer à tona determinados conteúdos e significados que foram ocultados e que essa palavra lógica estrutural, né, construída a essa maneira, ela relegou a algo ilusório, ao engano. Então, o conhecimento mitológico, ele vai nos trazer isso. E uma outra coisa muito interessante, quando você falou de se reunir para contar histórias, é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque aí a gente coloca, então, um outro aspecto, né? Em grego, a aletheia, ela significa o não esquecimento, o não engano, né? Em oposição àquilo que é a leté. Leté é o esquecimento. O mito, com a sua narrativa, né, com o seu relato, seja sobre a luz da fogueira, né, na noite, né, dessas divindades da noite, ela vai fazer, como é que eu posso dizer? Ela vai fazer esse relato de uma maneira de enfrentamento ou de resistência a esse esquecimento. Então, a gente pode aqui, então, né, como a gente falou que era uma das missões que nós tínhamos para fazer nessa live, além de colocar o fundamento dessa oposição entre mito e verdade, colocar, então, o mito num lugar diferente, né, não do falso, né, mas o mito é aquilo que tenta vencer uma certa gama de significados e conhecimentos que tenta vencer o seu ocultamento, tenta vencer o esquecimento. Então, assim, o mito comunica algo, ou uma verdade, tanto quanto o conhecimento filosófico. Então, a oposição não seria verdade e mito, a oposição se daria entre a aletheia e o leté, ou seja, a verdade e o esquecimento. E então, o trabalho do mito é um trabalho que envolve a memória. E a filosofia, antes de Platão, também era um exercício, né, de memória. O Sócrates mesmo, ele dizia que não gostava de escrever porque isso, como é que é dizer? Isso atrapalhava a memória, isso era prejudicial para a memória. Então, a oposição entre agora verdade e esquecimento, o mito entra nesse sentido de um trabalho da memória, e aí está o grande ponto, porque tanto a psicanálise quanto a filosofia, depois da crise da razão, dessa razão moderna, construída por Descartes, por Kant, por Hegel, ela entra nessa crise e tem esse retorno, né, o retorno ao mito, o retorno à ala, principalmente a ala dionisíaca do mito, através das tragédias gregas, é esse trabalho da memória, e não tem nada mais de interesse da psicanálise do que a memória, né? Até o termo kliné, né, que vem do grego, que significa deitar, né, deitar para relembrar, um deitar que nos remete a determinados lugares, como o nascimento, como a morte, como o sexo, como a doença, dentre outras, nos lembra a dor e o sofrimento da doença ou do adoecimento. Então, nos leva a lugares diferentes que até então eles tinham sido meio que empurrados para debaixo do tapete do conhecimento, tinham ficado oculto, tinham ficado recalcado. Então, esse conhecimento, esse deitar-se para relembrar na psicanálise, essa reminiscência desse conhecimento que foi oculto, que foi recalcado, né, por conta dessa razão, né, extremada como um bem em si mesma, e que coloca esses conhecimentos, né, dentro do campo do irracionalismo, né, relegados ao irracionalismo, necessitava de uma outra narrativa, de uma outra estrutura, né, ou de uma estrutura que já era existente, mas era diferente dessa narrativa racional, lógica, filosófica, que pudesse, então, comunicar esses significados, comunicar, então, esses conteúdos que até então tinham sido relegados a um conhecimento baseado num irracionalismo extremo. Então, essa ambiguidade, e o que eu acho mais interessante em relação a isso, quando a gente fala que a verdade e a mentira é uma questão de estrutura da linguagem, daí a gente tem o Lacan, que vai dizer o inconsciente se estrutura como uma linguagem, e a verdade tem estrutura de ficção. E aí que é o interessante, quando você pega o mito como aquele que vence a leté, como aquele que se utiliza da memória para vencer esse esquecimento, então o mito traz então essa palavra enganosa, essa palavra que se conforma, ao mesmo tempo que conforma o fato ou o conhecimento. Esse movimento que é realizado pelo mito, pela memória, significa o quê? É uma verdade, mas com uma estrutura de ficção, né? Então ele diz, mas não diz, ele dá pistas, dá sinais, mas é necessário que haja então a interpretação
dessa linguagem, né, dessa ficção, para que eu possa chegar até a verdade. Nesse sentido, então, que você percebe o interesse, né, da psicanálise, seja no mito, ou seja também no conhecimento filosófico, porque, por um lado, a filosofia é aquilo que auxilia com a sua lógica, com o seu estruturalismo lógico-racional, a conceituação, a construção de um sistema de pensamento da psicanálise, seja ele através de Freud, seja ele através de Lacan, mas, entretanto, para decifrar, né, o funcionamento do inconsciente, ou para lidar com o inconsciente, essa forma de linguagem, ela não funciona. Ela não funciona por quê? Porque é uma linguagem baseada na racionalidade e na consciência. E já o inconsciente, ele vai funcionar através dessa ambiguidade, ele vai funcionar através é capaz de comportar vários sentidos para um mesmo símbolo, assim como o mito. Então, a gente pega, por exemplo, o exemplo da fênix, ela comporta dentro desse símbolo vários significados, como vida, morte e ressurreição, né? Eu vou dar um exemplo agora, né, que a gente fala do mito de Eros. O Eros, para começar, ele aparece 2 vezes na história, aparece 2 vezes na mitologia. O primeiro como um deus autogerado, né? Então, primeiro ali na teogonia vai nascer o caos, Gaia, que é a terra, Urano, que é o céu, o Tártaro, que é o submundo, e Eros. Eros, então, ele nasce por conta própria, ele é autogerado e capaz, então, de gerar sozinho, sem um par, sem um dois. Significa, então, que esse primeiro Eros que aparece na narrativa mítica, na origem do mito, é um ser completo. Por ser um ser completo, ele vai lutar contra a dissolução. E o que causa a dissolução é o conflito, o que causa a dissolução é a tensão. Por isso esse Eros se move para acalmar as tensões, para eliminar as tensões. Ele tem uma tendência para o repouso absoluto. Tony, eu vou finalizar essa parte aqui, e aí eu respondo, eu vou colocar para ele aqui, desculpa, né, que se o mito é totalmente fundamentado em um pensamento socrático. Não necessariamente, tá, Tony? Não necessariamente. Porque o Sócrates, ele utiliza também de uma estrutura de linguagem que é a maiêutica, que ela não recorre de maneira estrita, né, à ambiguidade. Inclusive, Sócrates, ele fundamenta a estrutura de uma linguagem que busca o ser, que busca o que é, que busca estruturar um conhecimento, né, estruturado numa linguagem lógica e racional atrás de um conceito, né, e ele nega também essa transitoriedade. Entretanto, o que eu acho que tem de similaridade entre o Sócrates e o mito seria essa questão da memória, do conhecimento, não em oposição ao mito. O Sócrates, ele não coloca o mito em oposição à verdade, mas ele coloca em oposição ao esquecimento. Eu acho que seria nesse sentido. Agora eu vou continuar aqui com Eros, que no segundo momento, o Eros ele surge como filho de Afrodite. Então, Cronos, ao separar o céu e a terra, que seria Urano e Gaia, que estavam unidos, ele castra Urano e joga os seus testículos no mar, né? Desses testículos nasce Afrodite e Eros vem como filho de Afrodite. E ele vai partilhar da mesma missão de Afrodite, que é o quê? Atrair aquilo que foi separado. Por que atrair aquilo que foi separado? Porque nasceu da separação, nasceu da castração, nasceu dessa dissolução. Então, o que move o Eros é a falta, esse segundo Eros. A falta, então, por isso que ele tenta juntar aquilo que foi separado, diferente, né, juntar aquilo que foi separado, porque é de 2 que se faz 1. Né? Já o primeiro Eros, ele já é completo, então de 1 ele faz 1, ele não precisa dessa junção. Né? E daí, então, que nós podemos entender o conceito de pulsões do Freud dentro de um mesmo mito, que seria do Eros. Quando o Freud ele coloca Eros e Thanatos em grego, que seria a morte, ele está fazendo referência a uma mesma figura mítica que seria o Eros. O Eros que tem uma tendência a eliminar as tensões, a diminuir as tensões e cair num repouso absoluto, ou seja, uma pulsão de morte, ao contrário, por exemplo, do Eros, que se move pela falta. Inclusive Platão no Banquete ele vai falar isso, né, que Eros ele se move pela falta, pela pobreza, porque é algo que lhe falta, então ele se move pela falta, que é uma das coisas que fundamenta também o sujeito do desejo dentro da psicanálise. Ele busca, então,
completar, né, de 2 fazer 1, que seria, então, aí representaria a pulsão da vida. Então, a pulsão de vida e a pulsão da morte, né, é construída a partir da ambiguidade da mitologia, através de um mesmo mito, de uma mesma narrativa mítica, que seria a figura do Eros na mitologia grega. Então, essa ambiguidade, né, a mitologia, ela consegue transbordar esse princípio da não contradição, e ela cria uma contradição da complementariedade, ou seja, são contrários, né, são forças, né, que se complementam de alguma maneira, mas que não se excluem, né? Num discurso lógico racional de maneira estrita, não comporta a contradição. Então, a contradição, ela exclui, né? Ela exclui uma coisa da outra, ela não comporta essa contradição dentro de um mesmo discurso, dentro de uma mesma narrativa. Já a estrutura mitológica, essa estrutura que nasce dessa poética, que nasce do canto, que nasce desse relato, ela é capaz, por quê? Porque o ser humano, principalmente dentro do seu inconsciente, ele vai se estruturar dentro dessa ambiguidade, né? Ainda sem, muitas vezes, uma distinção ou uma simbolização clara e distinta, né, dessas pulsões, né, e a gente pode falar das pulsões, a gente pode falar também, né, de uma forma mais regredida, mais primitiva, dos nossos próprios instintos, né? Então, acho que a partir daí que há esse retorno, né? Vida e morte, né? Vida e morte, amor e ódio. É essa ambiguidade, né? Que a filosofia acaba tendo uma dificuldade mesmo para lidar, né? E que para o mito consegue ser ambíguo, né? O mesmo mito consegue comportar 2 interpretações e, assim, numa boa, né? Tipo, tamo aí, né? Você falou essa questão, né, do mito comportar o contrário e a filosofia não, né? E eu me lembrei aqui da distinção entre a tradição oral, né, que é essa tradição que transmite conhecimento pela conversa, né? E a tradição escrita, por assim dizer, né? Porque uma das coisas interessantes de se observar é que a tradição oral, ela prevalece, sobretudo, em sociedades ainda não, como que eu posso dizer, não é civilizadas, que não seria essa palavra, né? Mas o termo seria mais primitivas, no sentido de primitivas, no sentido de primeiras, né? De grupos pequenos, né? E aí, quando você tem grupos pequenos e não existe escrita, a lei, né, a comunicação, as regras, tudo se dá por via oral. Então, é o que a gente chama de regra baseado nos costumes, né? Seria a regra consuetudinária. Então, por ser oral, e isso já é próprio de uma transmissão oral, é comum que carregue ambiguidades, porque o falar é isso mesmo, né? Isso a gente pode pensar até no exemplo do dia a dia, né? Eu falo algo para uma pessoa, essa pessoa interpreta de um jeito e fala de outro para uma terceira, e assim a informação vai circulando de uma maneira, né, que vai mudando. Quando surge a escrita e quando as pessoas passam a ocupar o mesmo espaço, né, que aí seria a cidade, a polis, né? Não tem mais uma tribo isolada aqui e a outra tribo lá. Né? São várias tribos, vários grupos que se juntam no mesmo espaço urbano, né, vamos dizer assim. Aí já tem a necessidade da escrita para estabelecer regras, né? Então surge a lei escrita, né? Então o discurso da lei passa a ser registrado, porque é uma maneira de evitar que, tendo tanta gente morando no mesmo espaço, a regra não seja passível de ser discutida. Porque é só imaginar, sei lá, vamos imaginar a cidade aqui como São Bernardo, 700 mil pessoas vivendo na base da regra oral. Ia virar um caos. Já é um caos, né, de certo modo. Então, não dá para funcionar na base do alguém falou que é assim ou que é assado. Precisa ter uma regra escrita. E aí, o mito, o discurso mitológico, ele tende a ser combatido exatamente porque existe uma necessidade disso que a gente chama de Estado, né? De ter um discurso, de unificar o discurso, de promover um mesmo discurso até para sustentar o convívio na cidade, né?
Então, assim, em tese, a princípio, a proliferação de muitos discursos a respeito do que pode, do que não pode, do que é verdade, do que não é, seria um problema para um Estado centralizado. Mas, por outro lado, né, a gente tem exemplos históricos de que tentativas de unificar o discurso de maneira a excluir ou eliminar outros discursos de maneira autoritária, geralmente dá um resultado muito ruim, né? Não é à toa que a gente tem um exemplo aí do nazismo, né, e do fascismo, que são discursos autoritários que não aceitam nenhum outro tipo de nenhuma intromissão de um discurso externo, né? Tem que ser um discurso único para todo mundo, né? E aí geralmente dá ruim, por assim dizer, né? Eu acho que o principal aprendizado que nós temos foi o Estado nazista, né, os Estados totalitários. Por que tem esse aprendizado? Porque nós percebemos que o discurso hegemônico, esse discurso de produção de um conhecimento universal, ele deixou algo para trás. E esse algo para trás é o enigma fundamental do ser humano, que é o anthropos, que é o homem. Né? Então, a gente, por exemplo, se a gente pega o Édipo também que tem um interesse muito grande dentro da psicanálise e também dentro da filosofia, muitos se debruçam sobre a tragédia grega, né? O enigma, qual que é a resposta do enigma do Édipo? É o homem. É o ponto de partida de Freud, é o ponto de partida, então, da filosofia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque aquilo que foi esquecido, o próprio Foucault também vai passar a se ocupar, né, na história da sexualidade 1, 2 e 3, que vai finalizar com o cuidado de si, né, nessa construção dessa subjetividade como uma forma de resistência ao discurso hegemônico e na forma de você exercer um cuidado sobre si mesmo, né? Então, a partir desse ponto, é o conhecimento do homem que se coloca, e esse homem, né, quando está ali na esfinge, a gente vê mais uma vez essa ambiguidade dentro da esfinge. Então, a esfinge, ela tem o peito e os seios de uma mulher, mas tem garras de leão, então ela comunica ao mesmo tempo uma questão relativa à sexualidade, entretanto uma sexualidade que se dá de maneira ambígua num mesmo corpo que é polimorfo, que é completamente aterrorizante e na linha daquilo que você falou entre, né, o civilizado e o selvagem, né? A esfinge, dentro do livro do Édipo Rei, ele se coloca, né, dentre a cidade, na entrada da cidade. Ele não entra na cidade porque ele ainda representa esse selvagem, ele ainda representa algo que não é esse civilizado. O Édipo ali, então, está num dilema, no enigma do próprio homem que se encontra entre a definição da sua sexualidade, entre a definição do civilizado e do selvagem, entre os seus próprios instintos, e aí a resposta fundamental do anthropos, do homem, é aquilo que de fato vai fazer com que nós nos retornemos à mitologia, que a gente retorne ao conhecimento grego antigo, do homem grego, da sociedade grega antiga, para realmente, né, se ocupar desse enigma esse que ele fica evidente, por exemplo, quando a gente pensa no mito da caverna do Platão. Então, o mito da caverna do Platão tinha alguns homens acorrentados no fundo da caverna, e um desses homens consegue escapar dessas correntes e sai, e aí consegue enxergar a verdade. Mas essa verdade, ela está imersa de tanta luz que esse homem ele fica cego e demora para que ele se acostume. O que significa isso? Significa que esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento lógico, racional pela filosofia, ela também ofusca e deixa algo ainda obscuro, deixa algo ainda oculto, deixa algo ainda por ser visto, por ser narrado e por ser construído. Então, dentro desses temas, né, da mitologia, da filosofia, da psicanálise, você vê que tem essa interseção. Ou seja, a psicanálise não é filosofia, que também não é mitologia, a mitologia não é filosofia, elas se estruturam de maneira diferente e se complementam. Então, mesmo eu utilizando da estrutura da filosofia para construir um sistema de pensamento, né, da psicanálise, como, por exemplo, Lacan faz, se utilizando da dialética e da teoria da linguagem para construir ali a teoria de que o inconsciente funciona da mesma maneira que uma linguagem. Entretanto, o funcionamento próprio do inconsciente não pode ser descrito, ou seu funcionamento não pode ser evidenciado por essa mesma linguagem. É uma linguagem, de alguma maneira, que antecede, que trabalha com esses conteúdos obscuros, com esses conteúdos da noite, né, como parafraseando mais uma vez Lacan, né,
que o inconsciente é o lugar das divindades da noite, na medida que ela vai, então, se ocupar daquilo que fica oculto, daquilo que foi ofuscado, daquilo que pode e foi recalcado ou ocultado em nome de um conhecimento verdadeiro desse discurso hegemônico, né, da razão como um bem em si mesma. E eu acho que o totalitarismo do século XX, ele foi um aprendizado fundamental para que a gente perceba, inclusive o Horkheimer vai trabalhar no Eclipse da Razão de maneira brilhante isso, né, no sentido de que a razão ela não é um bem em si mesmo, né? O conhecimento racional, aquele conhecimento produzido através da razão não é um valor e um bem em si mesmo, porque ela tem uma estrutura própria no qual ela pode produzir determinadas ações, determinadas estruturas políticas, por exemplo, que são danosas para o ser humano, inclusive enquanto espécie humana. Né? Que espécie humana tem um plano de Estado que quer exterminar a própria espécie ou a própria raça. Né? E aí nos remete a vários outros conceitos e a várias outras revisões. Nós vamos ter, né, a Hannah Arendt sobre a questão do mal banal e do mal radical, que ela vai retomar a questão do mal radical em Kant e trabalhar essa questão do mal banal a partir do século XX. Então a gente vai passar a rediscutir conceitos importantes, que é o bem, que é o mal, que é a vida, que é a morte. Né? Foucault, quando vai falar sobre a questão do biopoder, quando ele vai trazer o biopoder, né, à tona para fazer a discussão, ela vai dizer que o biopoder, que após um período ali, né, de sanitarização das cidades, agora o biopoder agora é um poder que vai se ocupar da vida, né, que vai se ocupar o totalitarismo da Hannah Arendt, isso, exatamente. Né, nesse livro, A Estrutura dos Estados Totalitários da Hannah Arendt, ela vai fazer... Ah, é a sua tese? Olha que legal aí, ó. A gente tá passeando aqui, Tony. Estamos passeando, estamos falando a mesma língua. Então, todos eles vão começar a se ocupar desse fato histórico marcante que foi, né, a Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo, né, para construir, então, agora, que nem o Foucault vai dizer, né, nesse biopoder, agora o Estado que antes era um fazer morrer, agora é um fazer viver. Né, até ele constrói a teoria de racismo dentro do Estado baseado nisso. Né, mas como é que tem o extermínio num Estado que faz viver, que eu faço uns viver em detrimento da morte dos outros, né? Mas é o privilégio da vida para uns. Então a gente vai discutir essas questões fundamentais pós Segunda Guerra Mundial, e inclusive a psicanálise ela vai surgir, né, num momento muito propício para esse debate, né, sobre a questão dos transtornos pós-traumáticos por conta da guerra, principalmente da Primeira Guerra Mundial. Freud vai trabalhar com essas questões. Então, ali é um período onde nós vamos discutir questões relativas à felicidade, né, relativas ao indivíduo, né, às liberdades individuais, várias questões que, de alguma maneira, isso está ali dentro, ou estava oculto, estava ali como prazer, por exemplo, que estava oculto e agora precisa ser tomada à tona. Então, é como se tivesse sido uma necessidade do nosso tempo, uma necessidade da nossa própria realidade, porque eu acho que eu considero assim a filosofia. Filosofia é aquilo que busca o presente, que busca o real agora, e a gente se instrumentaliza em várias teorias de autores diferentes, mas o que a gente quer, de fato, é entender o agora, o presente. A gente sempre está correndo algo atrás de algo que é inalcançável, né? Como alcançar o presente, como alcançar o real aqui e agora, como entender isso. É assim que eu faço essa leitura da filosofia. E o mal-estar na civilização do Freud, né, que vai falar sobre essa questão de que você deveria, para viver em sociedade, você tem a sua liberdade reprimida, mas essa liberdade deveria ser substituída por um senso de comunidade. Nós percebemos, então, como uma civilização ela tem um papel importante no mal-estar do sujeito. E a partir daí, então, nós passamos a pensar o sujeito, passamos a pensar o homem, passamos a buscar esse enigma da história, porque ele foi ocultado por séculos, por milênios. E aí a gente retorna lá no Édipo, né, no enigma da esfinge, na esfinge que se põe diante dele e coloca um enigma, e a resposta para esse enigma é o homem. É isso, então, que nós estamos investigando, é o homem, é isso que nos atrai e faz com que nós retornemos ao mito, que nós retornemos à antiguidade, que nós busquemos outras estruturas e outras formas de narrativa para desvendar esse enigma que é o homem e o seu inconsciente. Falei pra caramba agora, né? Agora me empolguei, Thiago. É normal, né? Agora eu fui. Aí, quando alguém fala assim, meu, filósofo fala pra caramba, não dá nem pra desmentir, né? Não dá nem para desmentir, né? É interessante, né? Essa intersecção aí entre filosofia, psicanálise e mitologia, né?
Se a gente colocar a psicanálise no meio, a gente vê que a psicanálise ela se alimenta, né, se utiliza das duas, né, tanto da mitologia quanto da filosofia, né. Você falando dessas questões contemporâneas, me veio algo à mente aqui que é essa questão da fofoca, né. As redes sociais, elas são um super amplificador de fofoca, né. Dá até para a gente pensar os problemas da fake news aí como sendo uma fofoca em larga escala, né? Porque é uma pessoa que diz que transmite para outras 1.000, que daqui a pouco foi para 10.000, de repente tem 1 milhão de pessoas compartilhando aquela informação, sem necessariamente ter um fundamento, né, sobre a veracidade daquilo, e que é um comportamento dependente do julgamento da questão política, né? Mas é um comportamento tipicamente humano, porque o ser humano ele precisa da informação para se sentir, transmitir a sensação de segurança, né? Então, eu estou sabendo do que está acontecendo. Às vezes não está, mas só de você ter a impressão de que sabe, já te conforta, né, o espírito. E o mito, inclusive, ele tem esse papel crucial nas culturas antigas, porque o mito ele também cumpre o papel de sustentação psicológica do grupo, né? Então, assim, a narrativa mitológica, ela não é só uma questão dos mais velhos narrarem as tradições, né, para os mais novos. Ela vai muito além disso. A própria trama, a estrutura dos grupos, a sustentação psíquica, emocional, a noção de significado do mundo, né, do que é o mundo, do que é a vida, do que é a morte, do que é o amor, e assim por diante, está tudo contido dentro do mito, né? É só a gente parar para pensar que na antiguidade não havia ainda, né, o conhecimento científico moderno, não havia os discursos, como o discurso, sei lá, da neurologia, ou os discursos da física, da relatividade, ou da física quântica, ou os conhecimentos de matemática, e tantos outros mais, né? Todo o conhecimento, né, toda a visão de mundo fosse com relação aos tabus e as regras que definiam, por exemplo, com quem você podia se casar ou não, ou qual o ritual que deveria ser feito quando se mata um animal para se alimentar, a questão da transição da infância para a fase adulta, né, porque nas culturas antigas não tem adolescência, a primeira relação sexual, como capturar o inimigo, os ciclos de plantio e colheita, tudo isso é regido pelo mito, né? Então, assim, o mito ele está enraizado naquilo que é mais profundo do ser humano, que diz respeito à sobrevivência dele, né? A experiência vivida dele como um ser que está num planeta, num cosmos, vamos dizer assim, né? E que vive envolto por fenômenos e que está o tempo todo discursando e criando narrativas sobre esses fenômenos, não só no que se refere aos fenômenos naturais, mas construindo também narrativas sobre os fenômenos sociais, né? Então, o mito ele comporta as duas coisas, né? Eu acho bem interessante. Só que eu acho que a estrutura da fake news ela não é a mesma do mito, porque o mito... É rápida, né? Não é nem que ser rápido, é que o mito ela tem uma questão de não colocar um fim, não colocar um término, não tem uma finalidade expressa, porque ela carece de uma interpretação, inclusive dentro dela mesma, através do oráculo. O fake news não, fake news eu acho que ela está mais no campo da razão, da estrutura. Olha que louco isso, é a estrutura da razão para produzir uma mentira, né, com uma finalidade específica, né, tem ali uma teleologia específica, né? O mito ele tenta repassar as tradições, o mito ele pode se enganar, mas a fake news eu acho que é uma ação deliberada, é uma ação que ela é tomada, ela é uma ação racional, inclusive ela é organizada, é como se tivesse uma rede ali organizada a partir de um fio condutor, né, que disseminasse essa fake news. Por isso que eu acho que a fake news ela tem muito mais uma estrutura racional e lógica, muito parecida com a estrutura lógica e racional da construção dos conceitos racionais e filosóficos do que do próprio mito, né? Até porque a gente trabalhou até aqui para afastar o mito do fake, do falso, né? Eu só usei esse exemplo porque é curioso pensar, né, como esses condicionamentos mais primitivos, eles ainda são fortes no ser humano, né?
eu concordo realmente, né, não, a fake news não tem a mesma estrutura do mito, evidentemente, mas é interessante pensar como assim, em pleno século XXI a gente ainda tem comportamentos muito primitivos, né, no sentido de ter essa necessidade de ficar passando informação um para o outro, né, que seja pelo WhatsApp, que seja pelo Facebook. Exatamente. Mas ainda tem esse instinto, né, muito forte, né? É que é uma mentira que é a sobrevivência, seja ela psíquica ou seja ela física, né? Então, muitas vezes é uma mentira que quer dizer uma verdade, né? A fake news não, a fake news ela faz uma mentira, sabe que é mentira e quer colher os frutos dessa mentira, né? É uma coisa diferente, assim. Sim. Bom, gente, mas eu acho que é isso, se deixar a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Então, assim, não sei se vocês gostaram, né, do debate, da discussão. Tem né, a opinião aí nos comentários. Isso, pode colocar aí nos comentários. Nós tentamos aí fazer essa intersecção entre o mito, filosofia e psicanálise, é uma coisa bem complicada. Então é isso, passar para o Thiago aí, para o Thiago se despedir, falar um tchau. Eu quero agradecer também, né? Espero que tenha dado tudo certo. A gente também é novo nisso, né, Luiz? Então estamos pegando o jeito aí aos pouquinhos, e a gente espera que tenha corrido tudo bem, né? De repente uma coisinha ou outra aí a gente vai aprimorando, é aquilo, né? É vivendo e aprendendo mesmo, vai fazendo as coisas e vamos tocando, né? E agradeço também a presença de todo mundo e se vocês puderem dar o feedback, a gente vai gostar muito, é muito bom, né? Ter a opinião de vocês, para ver como que sucedeu aí a live, né? Se foi legal, se vocês curtiram, e bora para a próxima, né? Haverá outras, né? Mais para frente, para a gente fazer também. Qualquer coisa, entre na página, vou colocar de novo aqui, né? Se tiverem dúvidas, mandem mensagem, né? Como o Luiz disse, falar o botãozinho do WhatsApp, tudo simples. Isso, curtam a página também, que é legal, compartilha ali os textos ali. Nós estamos construindo, a gente tem um para lançar aí, que eu estou mandando para o Thiago sobre o Holocausto brasileiro, né, um texto um pouco longo, que é 9 páginas, mas eu não consigo reduzir a deficiência da filosofia, né? Mas é um texto muito interessante, talvez eu coloque em parte 1, parte 2, para ficar um pouco mais fácil, mas eu vou postar isso ainda até o final da semana, né? E vários outros que eu já tenho escrito, que estão postados, que a gente vai disponibilizar ali, pode entrar no site, pode navegar, fique à vontade, tá? E é isso, gente, então, só agradecer a vocês, e até a próxima, então, quando nós fizermos a nossa outra live aí, que nós, com certeza, a gente já está combinando alguns temas bem interessantes, né, para trabalhar aí ao vivo, né, para que as pessoas conheçam um pouco também sobre a filosofia e a psicanálise. A gente vai comunicar vocês vão receber, deixar um e-mail. E é isso, gente. Então, abraço, até mais. Abraço.